Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 4 de agosto de 2022, ano da vitória. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 até capítulo 5, versículo 10. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Capítulo 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos, da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus
quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Reis, capítulo 17. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Assíria pagou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo das mãos de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até cidades fortificadas. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevia a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros, fizeram um poste ídolos,
ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifícios. Deram-se à prática de adivinhações e criaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns dos povos. Pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra, por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrarei diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a eles temereis, e a ele vos prostrareis,
e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Antes, procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Miqueias, capítulo 6. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor. E vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouve, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável éfa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu o entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observastes os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andastes nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos.